paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais um programa Bate ou Rebate. Eu sou a missionária Fabiana e essa semana o nosso convidado especial é o pastor Fernando. Pastor Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa Bate ou Rebate. É um prazer estar recebendo o pastor. Eu já gostaria que o pastor se apresentasse para a gente. Primeiramente, eu quero cumprimentar o missionário com a paz do Senhor Jesus. Amém. E cumprimentar todos aí, que estão aí assistindo o programa com a paz do Senhor Jesus também. Eu sou o pastor Fernando Moreira, atualmente eu congrego na igreja Assembleia de Deus, da igreja primitiva de Olaria. Amém. Amém? É um prazer estar recebendo o pastor aqui no nosso programa. Vamos para as perguntas? Amém. Pastor Fernando, o que é um itinerante? Então, na verdade, é pastor itinerante, né? Na verdade, o pastor itinerante, né? Ele faz a mesma função, né? Exerce a mesma função do evangelista. Por quê? Porque existe o pastor presidente, né? E existe o pastor local. O pastor local é aquele pastor que ele fica dentro da congregação, né? E o pastor que eles chamam, né, pastor itinerante, é o pastor que ele roda, entendeu? Aonde há necessidade, né, de uma igreja, por exemplo, para ele chama para ele pregar, ele vai, né, ou às vezes dentro do próprio ministério, né? O pastor pede, o pastor presidente pede, pastor, vai para tal lugar, né, das igrejas do mesmo ministério. Então ele vai para poder estar ministrando a palavra de Deus, né? Ajudando. Como é o trabalho do itinerante evangélico? Então, a função do itinerante é justamente isso. Né? Ele ajudar. Isso, ajudar, né, todas as congregações. As necessidades, as necessidades das congregações, entendeu? Ou seja, então ele não fica, né, como eu disse, somente numa congregação. Isso. Entendeu? Essa é a função. É bênção, né? É bênção, né? Apóstolo Paulo, o que o Senhor tem a dizer sobre ele? O apóstolo Paulo, ele na verdade, o apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo da graça, né? Porque a ele foi revelado, né, a graça do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi levado ali ao terceiro céu, né? Então até então não havia, né, a graça, né? Não se conhecia o que era a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Só se conhecia a partir de Paulo, né? Então eu vejo assim Paulo assim como um apóstolo mesmo da graça, né, dos gentios, né, porque ele foi justamente ser chamado para isso, né, para levar o evangelho da graça até os gentios. Amém. Né? A trajetória de um itinerante para um missionário, qual é a diferença? Existe algo em comum entre os dois? De um itinerante e um missionário, né? Existe, assim, não muita diferença, né? Porque a função acaba sendo a mesma, né? A única diferença é que o missionário, muitas das vezes, ele sai, né, do seu estado, do seu país, né, para fazer a obra missionária. Mas se a gente colocar ali os dois juntos, né, a função acaba sendo a mesma sendo a mesma, né? Mesma função. Bênção, né? O importante é fazer a obra do Senhor, né, pastor? Com certeza, né? Qual a diferença entre pastores itinerantes e para pastores de igrejas? Isso. Então, como eu estava falando no começo, né, nas perguntas. O pastor de congregação, ele fica ali, limitado ali à congregação, né? Porque eu costumo falar assim, o pastor em si, né? As pessoas costumam falar assim, o pastor vai geralmente trazer a mensagem, né? O pastor, ele prega, né? Sendo que, na verdade, a função do pastor não é pregar, né? A função do pastor que é pastorear, é apacentar, né? Cuidar de ovelha, né? Mas ele prega porque, obviamente, né? Por ele ser um pastor, ele conhece a palavra, né? E então ele prega, mas não é função do pastor. A função do pastor. Então, por isso que a gente vê até assim, tem pastores que ele não tem o dom de pregar, né? Aí, às vezes, a pessoa se questiona, mas é pastor e não prega,
né? Eu mesmo já me questionei, né, no começo da caminhada, né? Vi alguns pastores que não pregavam, não tinham dom para pregar, né? Ou seja, aí a pessoa fala, mas é pastor, não sabe pregar, né? Ele conhece a palavra, mas ele não tem o dom da palavra, o dom da pregação, entendeu? Então nem todos. Verdade. Existe um preço para esse chamado ou para aquele que exerce essa missão? Existe, né? O preço existe, o preço. Isso, né, pastor? Tudo tem um preço, né? Até para a gente ser usado, né? Por Deus, né? O preço tem um preço a pagar, né? Você tem uma vida ali com Deus, a vida de santidade, né? Busca, né? Uma vida de oração, né? A vida de consagração, né? Nada é fácil, né? Então você tem que ter... ser pago, né? O Senhor Jesus Cristo, como um dos maiores itinerantes do universo, como o pastor vê isso? É referência, né? Jesus, ele é a referência, porque o Senhor Jesus, ele não ficava em templo, né? Jesus, ele não ficava parado, né? Ele rodava tudo, né? A palavra do Senhor nos diz que ele ia de cidade em cidade e aldeia em aldeia, né? Falando, anunciando o reino, né? O reino do céu, o reino do Pai, né? Então Jesus, ele é referência missionária, né? Para todos, né? Essa referência missionária, né? Como alguns costumam falar assim, quando se fala de missão, né? De obra missionária, se lembra logo do apóstolo Paulo, né? Mas sendo que o maior missionário, na verdade, foi o Senhor Jesus. Jesus, verdade, pastor. Qual a sua visão como pastor itinerante? Como pastor itinerante? Então, eu, na verdade, eu faço, né, a minha função de pastor itinerante hoje, mas sendo que o meu chamado não foi para pastor itinerante, né? Eu fico mais em congregação, né? Mas eu vejo assim, eu vejo uma forma, né, de você assim estar levando, né, o evangelho aí para vários lugares, entendeu? Né, de você levar a palavra do Senhor. Entendeu? E você não fica limitado ali dentro de uma congregação, né? Então você consegue alcançar várias almas, né? Então, eu acho às vezes, até alguns pastores ou missionários não querem fazer essa missão, né, pastor? Não quer. Muitas das vezes eles acham que está certo ficar só na igreja, só ali naquele lugar ali. Fica acostumado, né? Se acostuma ali, né? 4 países ali, né? Fica ali só dentro da igreja. E acha que tá bom, né? E acha que muitas das tá vezes bom. Está precisando lá e o pastor não quer ir. Se deslocar dali para ir para lá. É verdade. Né? Que tipo de preparação seria necessário para essa jornada, pastor Fernando? Então, a preparação é do próprio ministério, né? Do próprio chamado ministerial, né? Ele vai preparando, né, o pastor, né? Porque com o tempo, né? Processo. Isso, né? Até você chegar, eu mesmo, como eu falei, né? Há pouco tempo que eu estou como itinerante, né? Apesar de ser pastor missionário também, né? Eu e minha esposa fizemos muita obra missionária e é o que eu falei, acaba sendo um pastor itinerante, né? Mas com o tempo, né? Com o tempo a gente vai se adaptando. Um pastor nesta visão, ele pode trazer bons resultados, na sua opinião? Traz. Consegue trazer bons resultados, sim, né? Porque por conta das almas, né? Porque consegue se ganhar bastante alma, né? Através desse trabalho, entendeu? Paga-se um preço, mas também tem a recompensa, a recompensa que não tem preço, né? As almas não têm preço, né? Você vê uma alma se render aos pés do Senhor Jesus. Tem preço que pague, né? É gratificante. Verdade. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já.
Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são os nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches, as melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada, utilidades para toda a família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar, a loja do seu lar. A DMK é uma empresa de fabricação própria, criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo, e sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças leggings e muito mais. São 4 lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato 0 operadora 22 99213 3916. Lojas DMK, presente no seu dia a dia. A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets e estamos com muitas promoções e os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na Nova TV no canal 14, vai ganhar descontos nos nossos produtos. Eletrocel, a sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 98111 0127. De Casa Decor, os melhores móveis para você. A Bombom Pet Ração é a mais nova loja de ração e acessórios para o seu animal de estimação. E estamos com muitas variedades de produtos e tudo de qualidade. Temos ração Premier, Guapi Natural, Fórmula Natural, NED e muito mais. Temos um ótimo atendimento para a nossa clientela. E tudo que o seu animal de estimação precisa está aqui e fazemos delivery. Qualidade, conforto e estimação é na Bombom Pet Ração. Caldo de cana e pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de cana e pastel JD. Tudo fresquinho para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede, do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emeric, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Voltamos com o nosso programa Bate ou Rebate e essa semana o nosso convidado especial é o pastor Fernando. Bênção de Deus. Vamos lá, pastor Fernando? Amém.
Em nosso país, como se encontra o índice de crescimento de itinerantes evangélicos? Tem crescido bastante. Tem crescido bastante, né? A gente que acompanha, né? Conhece bastante pastores aí, né? Que estão aí fazendo a obra do Senhor. Ele tem visto que tem crescido muito, né? Os obreiros assim itinerantes, né? Não só pastores itinerantes, mas como né? Todos os obreiros, né? Que fazem esse trabalho itinerante, essa função de itinerante. Independente de ser um pastor itinerante, o senhor é professor, conselheiro e seminarista? Não. Eu dou aula sim, né? Eu dou aula de teologia, né? Mas eu prefiro mais ficar na função mesmo como pastor. Bênção, né? Importante que faz um pouquinho de cada coisa na obra do Senhor, né, pastor Fernando? Preparação de alunos é um verdadeiro processo. Em que área têm sido os seus ensinamentos? Preparação dos alunos, né? No caso, de obreiro, né? Que eu gosto muito, né? De preparação para obreiro, né? Porque o obreiro, primeiro de tudo, ele tem que ter o chamado de Deus, né? Passo. Primeiro passo, o chamado de Deus. Porque se não tiver o chamado de Deus, né? Ainda que ele estude, né? Mas se ele não tiver o chamado de Deus, ele não vai ser bem sucedido. Tem algo que eu aprendi com um pastor lá do Rio, que é muito, aliás, de São Paulo, né? Quando eu estive em São Paulo, que é muito bem, que ele falou assim, ó, muitas das vezes é melhor você ser, né? Um diácono bem sucedido do que muitas das vezes você ser um presbítero mal sucedido, né? Então, antes de tudo, é o chamado de Deus, né? Se você tiver um chamado de Deus, né, você consegue crescer, né, dentro do seu chamado ali, né? Mas é bênção, né, pastor? O pastor já morou em São Paulo. Nos fala um pouco sobre a sua vida na Grande São Paulo. Isso, eu morei sim, eu e a minha esposa, né, missionária do Sara, nós fizemos a obra missionária, né, no estado de São Paulo. Nós passamos 6 anos no estado de São Paulo fazendo a obra missionária e foi uma experiência para nós, assim, uma experiência muito boa, né, porque a gente não tinha saído ainda, né, para fazer a obra missionária, mas assim, aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, né, Friburgo, né, fomos na capital do Rio, mas não sair fora do estado, né, isso. Então foi muito bom para nós, porque experiência nova, né? Uma experiência nova, né, conhecemos também várias igrejas, né, vários ministérios, né, até a questão da cidade, né, do povo também, né. Pastor, é muito bom. A gente, né, aprende bastante. Isso, aprendemos muito, né, na obra. Ainda estamos aprendendo, né, na obra do Senhor. A gente aprende, né? Sempre aprendendo. Mas foi uma experiência muito boa para nós. Como foi a sua vinda para o Rio de Janeiro? Então, na verdade, por mim, eu não teria voltado, né? Porque fazer a obra de Deus em São Paulo, nós gostamos muito, né? Deus nos abençoou muito lá, nos honrou muito. Mas, como tudo tem um tempo, né? Determinado por Deus aí, então nós, no tempo de Deus, aí nós regressamos para cá, para o Rio de Janeiro, né? Mas nosso desejo mesmo era continuar em São Paulo. Isso. E quando a gente chegou aqui no Rio, demos aí continuidade aí, né? A obra missionária aí no Rio de Janeiro, e até hoje aí a gente não para, eu não paro, né? Bênção de Deus, né? Graças a Deus por isso, né, pastor? Um itinerante pode ser enviado por Deus ou por si próprio? Enviado por Deus. Enviado por Deus. Né? Sempre, porque se for pelo homem, não é o que eu falei, né? Não é bem sucedido, né? Não é bem sucedido porque é o chamado, é o que eu falo, tudo tem que ter um chamado, né? Na obra de Deus tem que ter um chamado. É igual o louvor, você vai botar um irmão que não tem um chamado para louvar, ele não vai conseguir louvar, porque não é o dom dele, não é o chamado de Deus, né? Pregação é a mesma coisa, né? Enfim, então você tem que ter um chamado. Com o seu chamado, cada um né, com seu pastor? chamado. Finalizando as nossas perguntas, obedecer é tão nobre como comandar?
Deixa para os nossos telespectadores a sua opinião. Isso. É nobre, né? Porque para você comandar, primeiro você tem que obedecer, né? Porque se você não conseguir obedecer, não conseguir ser submisso a alguém, né? Então você não vai... Como é que você... Porque eu digo assim, entendeu? É muito fácil as pessoas estar submisso a nós, né? Agora, muitas das vezes é a nossa vez de ser submisso, muitas das vezes as pessoas não sentem dificuldade, né? Não querem ser submissas. Verdade. Né? Então esse é o segredo, porque Jesus nos chamou o quê? Para ser servo, né? E o servo é para quê? O servo é para obedecer, para servir. Isso. Né? Cada vez as pessoas não querem, né, pastor? Às vezes não querem, né, servir, mas é isso que a gente foi chamado, né? O obreiro, né, a função do obreiro é essa, é para servir, né? Eu já me deparei com casos dentro de igreja, às vezes não ter um diácono para ele passar salvo da igreja, né, para recolher os dízimos, a oferta. Aí tinha um pastor, entendeu? E aí pediram o pastor se ele podia, e ele não quis passar salvo, quer dizer, então, né, o reino do céu não funciona assim, entendeu? Temos que ser humilde, né, pastor? A humildade independentemente do nosso cargo, não vai influenciar nada, recolher uma oferta, limpar um chão. Não, eu sempre falo isso, né? Tudo é para Deus. Tudo é para Deus. O importante é você estar fazendo para a obra de Deus, né? A missão com certeza. Né? Pastor Fernando, qual o seu projeto de vida aqui no estado do Rio de Janeiro? Espiritual, assim, quais os projetos que o senhor tem de igreja? Também plano familiar, né? Porque desde quando o senhor saiu de São Paulo, com certeza o senhor tem algum projeto de vida aqui para sua família, para o senhor. Isso. Então, eu na verdade, eu tenho, né? Eu tenho um ministério que Deus me deu, né? Eu estou esperando só Deus preparar, né? Assim, Deus dá a condição para a gente poder botar esse projeto em prática, né? Por quê? Porque eu vejo assim, que hoje em dia, né, há muitas assim, tem muitas igrejas, muitos ministérios, né? Glória a Deus por isso, né? Bastante, né? Então tem crescido muito. Porém, o que acontece? Os pastores, né, os obreiros em si, entendeu? Eles têm ficado muito ali dentro da igreja, tá entendendo? Então o que acontece? E o evangelho do Senhor Jesus não é esse, entendeu? A finalidade do evangelho não é essa. Então a gente tem que se focar mais em quê? Né? Em ir para as ruas, entendeu? No evangelismo, entendeu? Tem que ter mais o evangelismo. Isso, né? Os jovens, tá entendendo, Sanara? Eu digo assim também na questão da visita nas casas, no lar, entendeu? Porque antigamente a gente via que tinha mais trabalho de evangelismo, né, nas ruas, né? Você via bem mais, os jovens, né, iam mais para a rua. Bastante, né, pastor? Então, diminuiu, né? Hoje em dia, eu digo assim, aqui na nossa cidade, né, em Nova Friburgo, eu não vejo praticamente nada, eu mesmo não vejo nada, nunca vi. Sabe, o evangelismo aqui é muito raro, né? Você vê um ministério aí, né, fazendo, e mesmo assim é muito pouco, entendeu? Então o que acontece? Porque a gente tem que o quê? Né? A gente tem que investir no reino do céu, né? E o investimento no reino do céu é justamente dessa forma, né? É a gente sair e ir até as almas, né? Porque tem muitas almas aí. O evangelho do Senhor Jesus, ele tem sido pregado, né? Ele tem sido anunciado aí, mas ainda tem muitas almas ainda que elas não foram alcançadas, entendeu? Então eu, particularmente, falando, missionário Fabiano, eu prefiro o quê? Eu não gosto muito de ficar assim, dentro da igreja, né? Apesar de eu ter passado muitos anos, são quase 20 anos, né? Trabalhando com igreja, dentro de igreja, né? Mas eu sempre gostei assim... muito limitado, né, pastor? Isso, fica limitado, né? Então, enquanto a gente está dentro da igreja, pregando dentro da igreja, cuidando só, né, das ovelhas que estão ali, né? Tem muitas almas aí fora perecendo, né? Perecendo nas drogas, perecendo no álcool, prostituição, né? Que não foram alcançadas pelo Senhor Jesus, né? Porque não é só você chegar lá fora e pregar, né? E falar, ó, Jesus te ama, né? Jesus liberta,
acompanhar, né? Não, exatamente, entendeu? Então tem que ter todo um acompanhamento, todo o processo, né? Não adianta só você falar, ó, Jesus te ama, Jesus te liberta, né? Não, você tem que também levar o socorro, às vezes é socorro que ela está precisando, coisas materiais, né? É o alimento, entendeu? Então você tem que ser o quê? É os dois juntos. Então para isso, você tem que ter o quê? Você tem que investir, entendeu? Na obra dele, você tem que investir para poder então também necessita de uma ação, né? Isso. Porque muitas das vezes, igual principalmente os moradores de rua, né, ficam lá e muitas das vezes ninguém vai lá, né? Então pregar na igreja é muito fácil. E isso é verdadeiramente uma missão, né, pastor Fernando? Que muita gente não quer ter o trabalho de ir na rua, de ir num bar, ir num baile funk, né? Então esse é um trabalho todo missionário também. Eu gosto muito desse trabalho. Inclusive, missionário, eu fui alcançado, né? Eu já dei testemunho em várias igrejas que eu fui, né? Que quando eu era jovem ainda, né? Eu não estava ainda na presença do Senhor, eu me lembro que tinha um jovem que ele era cristão e a gente era muito amigo. E eu me lembro que às vezes eu ia para o baile funk, né? Eu não conhecia Jesus ainda, e eu ia para o baile funk e esse jovem, ele ia lá, ele pagava, sabe, para poder entrar no baile, ia lá só para me poder me chamar, sabe? Ele chegava lá e falava, ô Fernando, hoje tem culto na nossa igreja, vamos lá. E muitas das vezes eu ficava assim, mas o que você está fazendo aqui? Né? Você é crente, está fazendo o que aqui? Ele falou, não, eu vim aqui só para te chamar, que hoje tem culto, vamos lá comigo. Então, quer dizer, aquilo ali é o quê? Né? Aquilo ali é amor, né, pelas almas, entendeu? Então, se hoje eu estou aqui, é porque alguém foi lá, né? Lá no mundão mesmo, para poder falar de Jesus para mim, para poder me ajudar, né, a caminhar, entendeu? Estender a mão para mim, né? Então hoje eu louvo a Deus, não só pela vida dele, mas pela vida de muitos missionários que estão por aí, né? Então o nosso projeto que eu tenho hoje é esse projeto, entendeu? É ir atrás das almas que estão lá fora, perecendo. Né, pastor? É o que eu falo, as pessoas às vezes não querem esse tipo de trabalho, que acha difícil, isso não dá para mim, isso tem ele que faz, mas é verdadeiramente esse trabalho também, né? O Senhor, ele quer isso da gente, levar a palavra dele aonde tem pessoas que necessitam bastante, porque dentro da casa do Senhor, já estão ali, já estão firmados na palavra. Já conhece a palavra. Já conhece a palavra, né? Então, aquelas pessoas que estão lá precisando de um apoio, de uma conversa, muitas das vezes elas só querem ou chorar, ou sei lá, um abraço, alguma coisa, e as pessoas, né, não se preocupam muito com isso. Exatamente, a questão do abraço mesmo que a missionária falou, né? Muitas das vezes é isso, entendeu, missionário? É um abraço que a pessoa está precisando, né? Porque você vê, a gente anda na rua, a gente vê muitos mendigos por aí, né? E ninguém, aí a pessoa pega, passa direto, mas ninguém sabe a história, né? O que levou a pessoa a estar ali mendigando, né? Muitas das vezes são pessoas que já tiveram lá, já tiveram uma família, né? E por alguma coisa ela hoje se encontra na situação que ela está, entendeu? E geralmente as pessoas fazem o quê, né? Passa por ela e vai direto. Olham. Então nem olha, não liga. Verdade. Né? Então se chegar alguém ali, estender a mão e falar, eu estou aqui para te ajudar. Entendeu? Aí as coisas começam a mudar, as coisas começam a melhorar, né? E diferente, né? Tudo fica diferente, né? Então são almas preciosas para Jesus que muitas das vezes estão aí perecendo, estão jogados, enquanto muitos aí estão preocupados ali, né? Em quatro paredes, ficar pregando ali, muitos também na religiosidade, né? Então a gente tem que sair, né? Ir para fora, né? Até estão onde estão as almas aí. Né? Realmente tem grande necessidade, né, pastor? Isso, precisa, né? Amém. Qual a mensagem que o senhor deixaria para as famílias, as pessoas não evangélicas, principalmente nesse momento de pandemia tão difícil que a gente está vivendo, até para os evangélicos também? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas famílias, para essas pessoas que ainda não servem a Deus, ou até aquelas também que já estão na presença do Senhor, mas tem dia que estão um pouco distantes, estão um pouco, né, afastadas do caminho do Senhor. O senhor poderia deixar uma mensagem para essas pessoas? Amém. É um momento que nós estamos passando, um momento difícil, né? Não só nós, né, mas como o mundo todo está passando, né? E nós sabemos que o único caminho, né, é Jesus, né? Não há outro caminho, né? Não há salvação a não ser no Senhor Jesus Cristo.
né? Então a mensagem que eu deixo hoje, né, é essa, né, que todos aí busquem ao Senhor Jesus, porque estamos chegando já nos tempos do fim, né? O Senhor Jesus ele já está às portas, né? Então o tempo da graça, né, as portas já vão se fechar, né? Então enquanto há tempo, né, que todos busquem aí a presença de Deus aí. Amém. Pastor Fernando, bênção de Deus. Foi um prazer receber o pastor Fernando aqui. Espero que não fique só nessa vez, que o pastor volte mais vezes. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu ministério, continue te honrando. E amém. Até a semana que vem, se Deus quiser, a paz do Senhor para todos. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são os nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro-quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches, as melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada, utilidades para toda a família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar, a loja do seu lar. A DMK é uma empresa de fabricação própria, criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo, e sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças leggings e muito mais. São 4 lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato 0 operadora 22 99213 3916. Lojas DMK, presente no seu dia a dia. A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets. E estamos com muitas promoções. E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na Nova TV no canal 14, vai ganhar descontos nos nossos produtos. Eletrocel, a sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 98111 0127. De Casa Decor, os melhores móveis para você. A Bombom Pet Ração é a mais nova loja de ração e acessórios para o seu animal de estimação. E estamos com muitas variedades de produtos e tudo de qualidade. Temos ração Premier, Guapi Natural, Fórmula Natural, NED e muito mais. Temos um ótimo atendimento para a nossa clientela. E tudo que o seu animal de estimação precisa está aqui e fazemos delivery. Qualidade, conforto e estimação é na Bombom Pet Ração.
Caldo de cana e pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de cana e pastel JD. Tudo fresquinho para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede, do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emeric, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Olá gente, tudo bem? Está começando o nosso programa Na Fé Que Eu Vivo, eu com você e você comigo. Como sempre, eu deixo uma palavra, aquilo que Deus coloca no meu coração. Espero que você seja abençoado em nome de Jesus, tá bom? Para você que nos acompanha no canal Nova TV, seja abençoado em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. E lembrando também você que nos acompanha pelo canal do YouTube, seja abençoado em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler uma palavra que fica em Números 13, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Vou repetir de novo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu, o Senhor estava dizendo, que eu hei de dar aos filhos de Israel. A mensagem que eu acabei de ler aqui, ela fala de um povo, o povo do Egito. Aquele povo que viveu 40 anos no deserto. O mais interessante é que você talvez, muitas vezes a gente se pergunta, você ou eu já se perguntou: como pode um deserto que era para eles fazer com 40 dias e eles fazem com 40 anos? Mas há aqui uma promessa e no mesmo tempo há um ensinamento de Deus com o povo que sai lá do Egito. Esse povo, o qual o Senhor resgata lá do Egito, ele vai passar por um deserto, mas ele não chega tão rápido nesse deserto, nessa terra prometida. Essa terra prometida eles poderiam chegar em 40 dias, mas eles vão chegar 40 anos, eles vão levar 40 anos para chegar. Por que, Danilo? Eles vão levar 40 anos para chegar nessa terra prometida. Por quê? Porque o povo não obedecia à voz de Deus, porque o povo não obedecia o que Deus falava. O povo era um povo que vivia no pecado. Era um povo que eles estavam no deserto, saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Então é necessário que esse povo passe por um deserto e passe 40 anos. O livro de Números, ele vai nos contar a história desse povo, que é escrito por Moisés. Deus fala com Moisés: Moisés, escreve isso, e ele foi escrevendo. E o livro de Números, ele é escrito por Moisés e conta essa história do povo que sai do Egito e passa por um deserto até chegar à terra prometida. O interessante é que o livro de Números, ele conta a história e nos dá um ensinamento, como outras passagens também nos dá um ensinamento. E o livro de Números, ele vem contando essa história. Ele vem falando desse povo que foi humilhado lá no Egito, mas esse povo não entende a promessa que Deus tem a se cumprir na vida deles. Muitas pessoas vão dizer: como pode passar 40 anos no deserto? Eles estavam rodando no mesmo lugar. Entenda, o povo estava rodando no mesmo lugar. Isso acontece porque a gente desobedece a palavra do Senhor. Então Deus nos prova. Deus estava provando um povo que estava passando no deserto. Deus estava testando um povo. Foi o seguinte: Deus estava dizendo para aquele povo: enquanto vocês não estiverem preparados, a terra prometida eu não hei de dar a vocês. Deus estava dizendo para aquele povo: enquanto não ficar do meu jeito, a terra prometida
não irá ser conquistado por vocês. Algumas pessoas, muitas daquelas pessoas presenciaram o maná cair do céu, presenciaram a água sair da rocha. Mas o interessante que me chama mais atenção, que aquele povo, ele não acredita numa promessa que Deus fez. Ele não acredita nas promessas que Deus tem para se cumprir. O povo começa a desacreditar. O povo começa a ficar desacreditado. Eles começam a ver tantas coisas, mas a mente está lá no Egito. A mente está com o pensamento está focado lá no Egito. Eles não estão focados na promessa. Eles estão pensando mais no Egito do que na promessa que Deus tem para eles. Então Deus permite que eles passem 40 anos no deserto. Deus permite que eles comecem a rodar em círculo e fica rodando 40 anos no deserto. Imagina, era para fazer com 40 dias. Imagina, você vai fazer uma caminhada de 40 dias e não imagina que você vai ter que fazer por 40 anos. O livro de Números, ele dá um ensinamento tão grande a gente. E ele também nos ensina que devemos andar em santidade na presença do Senhor. Ele nos ensina que se não for da maneira que Deus quer, se não for do jeito que Deus quer, você pode estar talvez perto da bênção, você pode estar perto de realizar tal coisa, mas se você não estiver na posição, você não vai chegar na terra prometida. O interessante é que Deus diz assim, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espia a terra de Canaã. Olha o que diz o Senhor, o Senhor está dizendo, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Há uma promessa para os filhos de Israel. Há uma promessa para aquele povo do Egito. Há uma promessa para um povo que foi escravizado. Mas o povo, eles não entendem, parece que eles não estão vendo a grandeza de um Deus que pode todas as coisas. Eles esquecem do Deus que manda. Aquela nuvem acompanha eles. Eles esquecem do Deus que faz jorrar água da rocha. Eles esquecem do Deus que faz cair maná do céu. Há uma promessa nessa passagem 13, no verso 1. E falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu, o Senhor está dizendo, hei de dar aos filhos de Israel. O interessante, o que me chama mais atenção, que há uma promessa para um povo que foi escravizado lá no Egito, mas o povo não entende a promessa. Eles não entendem o tamanho de Deus. Eles só olham. Esse povo é tão incrédulo. Algumas dessas pessoas, ou a maioria desse povo é tão incrédulo, que eles só olham para os problemas. Eles só olham para as dificuldades. Mas teve duas pessoas que a Bíblia vai nos contar que foi espiar a terra prometida. Desses 12 pessoas foram espiar a terra prometida como o Senhor mandou. E Moisés falou para eles ir lá espiar a terra prometida. E desses 12, 10 voltam com respostas negativas. Ou melhor, eles voltam dizendo, olha, Moisés, lá tem mel. A terra de lá é boa. A terra de lá é terra fértil. A terra de lá é uma terra boa. Mas tem um gigante lá. A terra de lá tem coisas maravilhosas. Mas tem um problema, Moisés. Qual o problema? Há gigantes naquela terra. Aquela terra não serve para nós, Moisés. Porque as dificuldades, as coisas que tem lá naquela terra, não vai fazer com que aquela terra seja pra gente. Aquela terra não é pra gente, Moisés. Então aquele povo começa a olhar as dificuldades. Aquelas pessoas que foram espiar dos 12, 10 pessoas voltam com mensagem para Moisés dizendo, olha Moisés, aquela terra tem tudo de bom, mas lá tem um gigante que a gente não vai poder entrar lá. Mas me chama a atenção, e você há de entender que tem duas pessoas que são exemplo para nós no dia de hoje e tanto na nossa vida, que se chama Josué e Caleb. Josué e Caleb nos dão um exemplo de pessoas que olharam para os problemas, olharam para o gigante e falaram assim, não, eu tenho um Deus que pode.
Eu tenho um Deus que pode resolver todas as coisas. O gigante pode ser até grande, mas o Deus que nós servimos é muito maior. O interessante é que os 10 voltaram com uma mensagem dizendo: Moisés, a terra é boa, mas tem gigante lá, não dá pra gente. A terra pode ser boa, Moisés, mas vamos voltar pro Egito, Moisés. Então aquelas 10 pessoas começam a fazer uma propaganda falando: vamos voltar pro Egito. Imagina, passou o deserto, estava quase chegando na terra, já começaram a avistar. Moisés estava falando com eles, ou Deus estava falando com eles: vai lá e avista, vai lá ver a terra que eu tenho para vocês. E aqueles 10 começam a falar: olha, a terra não dá pra gente, vamos voltar pro Egito. Eles começam a entender, eles começam a pensar da seguinte forma: lá no Egito tá melhor, lá no Egito a gente passa por humilhações, passa por dificuldade, mas lá no Egito tá melhor. Então eles começam a esquecer da promessa que Deus tem na vida deles. Eles começam a esquecer daquele Deus que fez eles passar por tantas coisas. E começam a falar com o povo: olha, vamos voltar pro Egito. Vamos voltar pro Egito, que aquela terra não dá pra gente não. Mas Josué e Caleb falam assim: olha, eu quero conquistar a terra que o Senhor tem para nós. Eu quero conquistar a terra prometida, porque há uma promessa. Eles não olham para a dificuldade. Josué e Caleb não olham para as dificuldades. Eles olham para o seguinte: Deus tem uma promessa a se cumprir na nossa vida. Então voltaram com notícias negativas e entregaram aquele povo: vamos desistir. Moisés nos trouxeram para morrer aqui, trouxe a gente para morrer aqui no meio do deserto. Deixasse a gente lá no deserto, lá no Egito. Deixasse a gente lá no Egito. A gente passava por humilhação, passava por dificuldade, mas lá no Egito estava melhor. Ei, eu quero te falar nessa mensagem: tem tanta gente achando que lá no Egito está melhor do que na terra prometida, e esquecendo das promessas que Deus fez. Tem tanta gente se apegando ao Egito e esquecendo que Deus pode fazer tantas coisas, tantas maravilhas na vida da gente. E os 10 entregaram as mensagens para aquele povo: vamos voltar para o Egito, vamos voltar porque lá não tem jeito. Mas Caleb e Josué vai falar: eu quero conquistar a terra que o Senhor tem para nós. Eu quero conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. Então Josué e Caleb a Bíblia vai nos dizer, Josué e Caleb são os únicos que conseguem chegar à terra prometida. Mas por que, Danilo, eles são os únicos que conseguem chegar à terra prometida? Porque Deus não gosta de pessoas que olham para os problemas e ficam desacreditados. Deus gosta de pessoas que olham para os problemas e pensam assim: eu tenho um Deus que pode resolver todas as coisas. Senhor, o problema pode ser até grande, mas o Senhor é maior que o problema. As dificuldades são grandes, mas o Senhor é maior que a dificuldade. Então Caleb e Josué, eles pensaram o seguinte: chegamos até aqui, há uma promessa para nós. E Deus então faz com que Caleb e Josué cheguem até a terra prometida. Por que eles chegaram até a terra prometida? E aquele povo que passaram por 40 anos lá, você poderia pensar assim: mas nossa, esse povo, eles passaram por 40 anos, não tem direito a chegar na terra prometida? Eles tiveram direito, eles tiveram a oportunidade de chegar à terra prometida. Deus deu essa oportunidade a eles, assim como Ele nos dá a nós, todos os dias. Mas aquele povo não acreditaram numa promessa que Deus tinha feito para a vida deles. Aquele povo não acreditaram no Senhor, no Deus que pode todas as coisas. E a mensagem de hoje, ela tem o intuito de fazer você pensar, de fazer a gente refletir um pouco e pensar: o que tem acontecido para você querer voltar para o Egito? O que tem acontecido na sua vida para você querer as coisas do Egito? O que tem acontecido na sua vida para você não acreditar nas promessas que o Senhor fez para a sua vida?
essa pergunta fica para mim e para você. O que tem acontecido? Será que os problemas da sua vida, será que os problemas que têm acontecido, será que são tão grandes, são maior do que o Deus que a gente serve? Será que os problemas da nossa vida, será que pode ser maior do que um Deus que nós servimos? Essa pergunta fica para mim e para você. Aquele povo, eles viram tanta coisa acontecer, mas eles deixaram os problemas ser maior do que a promessa que Deus tinha para a vida deles. Aquele povo desacreditaram. Imagina, você vê as coisas acontecer, as coisas acontecem na sua vida, Deus realiza tantas coisas e você não é capaz de acreditar. O que estava acontecendo, o que aconteceu com aquele povo por eles ter ficado 40 anos no deserto, foi exatamente isso. Eles viram tanta coisa acontecer, mas não acreditaram nas promessas que o Senhor tinha para a vida deles. Tem muita gente que está morrendo no deserto e esquecendo de lembrar da promessa que Deus o fez. Tem tanto ministério morrendo no deserto porque não está olhando para a promessa que Deus fez. Como assim, Danilo? Tem tanta gente que tem chamado para louvar, tem tanta gente que tem chamado para pregar, mas morre no meio do deserto. Às vezes está a um passo de conquistar a terra prometida. Às vezes está a um passo de conquistar a sua vitória. Mas sabe o que acontece? Olha para o problema. Deixa as coisas, a dificuldade, ser maior do que o Deus que pode realizar todas as coisas. Tem muita gente que está com o ministério morrendo no meio do deserto. Tem muita gente que está morrendo no meio do deserto. A um passo, está assim, ó, quase conquistando a terra prometida. Mas sabe por que não conquista? Porque não crê na promessa que Deus faz, que Deus fez. Quando está perto de realizar, está muito difícil, está muito pesado para mim. As coisas parecem que não acontecem, as coisas parecem que não andam. Às vezes você tem um ministério, às vezes você tem um ministério e as coisas não acontecem. Você começa a pensar, não, está difícil demais. Aí você sabe o que acontece? Você esquece daquelas coisas que o Senhor já fez você passar. Você esquece daquelas coisas que o Senhor já fez você vencer. Você esquece de tantas dificuldades que o Senhor já fez você vencer. Tantas dificuldades que você já passou, você começa a esquecer. Você começa a rodar assim, ó, no mesmo lugar. Sabe por que você roda no mesmo lugar? Porque você olha para a dificuldade. Enquanto você estiver olhando para a dificuldade, você vai estar rodando no mesmo lugar. Enquanto você estiver olhando para a dificuldade, você não vai sair do deserto. Enquanto você estiver olhando para a dificuldade, você está preso no deserto. Há um passo pertinho de conquistar a terra prometida. Aquele povo, eles estavam a um passo de conquistar a terra prometida. Sabe por que não conquistaram? Porque olharam para a dificuldade. Tem tanta gente que está olhando para a dificuldade e esquece de olhar para as promessas. Como assim, Danilo? Tem tanta gente que está esquecendo aquilo que Deus prometeu. Tem tanta gente que morre no meio do deserto porque não acredita mais nas promessas que o Senhor fez. Às vezes é um casamento, às vezes é um trabalho. Tantas coisas que o Senhor promete, tantas coisas que o Senhor quer cumprir. Mas às vezes eles olham para a dificuldade, esquecem. Eles esquecem de olhar para uma promessa que o Senhor fez para a vida deles. A gente esquece de olhar para uma promessa que Deus tem para mim e para você. E a mensagem de hoje, ela tem esse intuito de fazer você e eu pensar. O que você quer fazer? Você quer morrer no meio do deserto ou você quer conquistar a terra prometida? Você quer morrer no meio do deserto ou você quer provar da terra que o Senhor tem, que faz manar leite e mel? O que você quer para você? Você escolhe, você tem direito de escolher. Aquele povo, eles tiveram o direito de escolher. A incredulidade de um povo faz com que caminham por 40 anos no deserto. 40 anos, imagina. Eu repito a falar, eu volto a falar. Era para fazer com 40 dias. Aquele povo faz com 40 anos. Faz por 40 anos porque não acreditaram na promessa. Faz com 40 anos porque olharam para o gigante. Deus fez aquele povo passar por tantas coisas, por tantas vitórias, por tantas coisas, mas aquele povo só reclamava. Moisés, o que está acontecendo, Moisés? Moisés, a gente só anda e nada chega, Moisés. E mais à frente, a Bíblia vai nos contar o seguinte, ó. Até quando esse povo
vai viver em desobediência. Deus começa a dizer isso, Deus fala isso, porque aquele povo, eles viram tantas coisas acontecer, tantas coisas, eles viram diante dos olhos deles acontecer, e eles foram capazes de não acreditar na promessa. Então Deus começa a falar: até quando esse povo vai viver em desobediência? Até quando esse povo não vai acreditar nas promessas? Porque Deus começa a ficar revoltado com aquele povo. Deus começa a se revoltar com aquele povo. Porque, olha, Moisés, esse povo eu já fiz passar por tantas coisas, por tanta dificuldade. O que está acontecendo com esse povo? Até quando esse povo não vai acreditar na minha palavra? Até quando esse povo vai presenciar as coisas que eu tenho feito e não vai acreditar nas promessas? Até quando, Moisés? Então, a Bíblia nos conta que Caleb e Josué foram os que conquistaram a terra prometida. E eu vou concluo dizendo, eles conquistaram a terra prometida porque obedeceram a palavra do Senhor. Caleb e Josué não olharam para o problema. Caleb e Josué olharam para um Deus que tinha feito eles passar por tantas dificuldades, por tantas coisas, mas eles venceram. E Caleb e Josué nos dá um exemplo tão lindo, tão forte, que eu queria que você parasse um pouco e pensasse, você que está nos assistindo, eu queria que você parasse e pensasse um pouco. Será que os problemas da vida, será que as coisas que têm acontecido, será que pode ser maior do que o Deus que a gente serve? Essa pergunta fica para mim e para você. Até quando a gente vai ficar com o nosso ministério morto? Até quando a gente não vai acreditar nas promessas que o Senhor tem feito para nós? E a mensagem de hoje para mim e para você é essa: você vai morrer no deserto ou você vai conquistar a terra que o Senhor tem te prometido? Eu queria que você parasse e pensasse um pouco sobre isso. Será que as dificuldades podem ser maior do que o Deus que a gente serve? Será que as dificuldades podem ser maior de um Deus que pode todas as coisas? Enquanto você olhar para a dificuldade, você e eu, se a gente olhar para a dificuldade, a gente não vai conquistar a terra prometida. A partir do momento que você olha para a dificuldade, você está deixando de acreditar num Deus que pode todas as coisas. A partir do momento, vou repetir, a partir do momento que você olha para as dificuldades, você está dizendo: Deus não pode realizar tal coisa na minha vida. E acontece o seguinte: se você ficar olhando para as dificuldades, você vai ficar igual aquele povo, sabe? Vai rodar, vai morrer no deserto. A Bíblia nos conta que Deus não entrega a terra prometida àquele povo, mesmo eles ter passado 40 anos no deserto. Mesmo, você pode até pensar: nossa, passaram 40 anos no deserto, será que não tem direito de alcançar a terra prometida? Não. Sabe por que não? Porque no mesmo tempo que você acredita, mas você está desacreditando, você está perdendo a fé em Deus. No mesmo tempo que você está acreditando e você está falando assim: eu quero voltar para o Egito, você está falando assim: eu não acredito em Deus. E a mensagem de hoje para mim e para você é essa: você quer conquistar a terra que Deus tem para você, ou você vai morrer no deserto? Você vai morrer no deserto, ou você vai olhar as dificuldades e vai falar assim: olha, eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu creio num Deus que já fez eu passar por tantas coisas e eu venci, e hoje estou aqui. Não é agora. Tem muita gente que chega assim, ó, e para. Às vezes passou por tantas coisas, venceu tantas coisas, mas desiste, para no meio do caminho, para, às vezes, um passo de conquistar a terra que o Senhor tem prometido. Então a mensagem que eu deixo para você é essa: não morra no deserto. Não morra no deserto. Deus tem uma terra prometida para você e para mim. E a mensagem que fica para mim e para você é essa: Deus pode realizar todas as coisas, mas enquanto você olhar para a dificuldade, você não vai conquistar a terra prometida. Eu já quero mandar um alô também pro pessoal que me acompanha, pessoal que acompanha a gente pelo YouTube. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Quero mandar um alô também para minha cidade lá em Itaocara. Que Deus possa abençoar o pessoal lá de Itaocara, o pessoal que acompanha a gente pelo YouTube. Mandar um alô também para Nilma e a Daiane
lá do Goiás que acompanha a gente pelo canal no YouTube. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e vocês todos que acompanham, que assistem nosso programa, que acompanham pelo YouTube. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E o foco aqui é esse, levar uma palavra, levar um louvor. Que Deus possa te abençoar através de uma palavra. Eu costumo dizer que estou aprendendo. Eu estou aprendendo, mas enquanto eu estiver aprendendo, eu estou no caminho certo. Enquanto eu estiver aprendendo, eu estou na humildade. Enquanto eu estiver aprendendo, eu tenho algo melhor para receber da parte do Senhor. Então que Deus possa te abençoar através do louvor, através de uma palavra, e que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Então, já aqui mandando um alô para todos vocês que acompanham através do canal no YouTube e também pelo canal Nova TV. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são os nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches, as melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda a criançada, utilidades para toda a família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar, a loja do seu lar. A DMK é uma empresa de fabricação própria, criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo, e sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças leggings e muito mais. São 4 lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato 0 operadora 22 99213 3916. Lojas DMK, presente no seu dia a dia. A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets. E estamos com muitas promoções. E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na Nova TV no canal 14, vai ganhar descontos nos nossos produtos. Eletrocel, a sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 98111 0127. De Casa Decor, os melhores móveis para você. A Bombom Pet Ração é a mais nova loja de ração e acessórios para o seu animal de estimação. E estamos com muitas variedades de produtos e tudo de qualidade. Temos ração Premier, Guapi Natural, Fórmula Natural, NED e muito mais. Temos um ótimo atendimento para a nossa clientela. E tudo que o seu animal de estimação precisa está aqui e fazemos delivery. Qualidade, conforto e estimação é na Bombom Pet Ração.
Caldo de cana e pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de cana e pastel JD. Tudo fresquinho para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede, do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emeric, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida.